Boa noite a todos. Teremos aula hoje sobre a dislipidemia e o cálculo das lipoproteínas de transporte do colesterol que aparecem nos exames chamado de lipidograma ou perfil lipídico. Esta aula foi antecipada para quem pudesse assistir às 18 horas, né? Por conta da live que nós faremos a partir das 8 horas pelo Face, sobre os resultados dos exames do Covid, né, para o Covid. Então, antecipei a aula e aqueles que não podem, deixarei gravada. Né? Então, na outra aula falamos de dislipidemia, que é o aumento, a concentração dos principais lipídios plasmáticos, que podem levar a doenças crônicas, né, como aterosclerose, doenças isquêmicas, pelo aumento do colesterol e do triglicerídeo. Vou utilizar parte da videoaula do slide e enxertado com outros slides para falar sobre o lipidograma. Então, como vocês sabem, o colesterol é presente em membranas celulares, hormônios esteroidais, presente em ácidos, em estruturas dos ácidos biliares, né? E também participa da matéria-prima da vitamina D. O colesterol é super importante para o organismo. Qual o grande problema dele? Quando ele passa dos níveis, né? Os níveis de referência para a idade, para a condição de risco, e aí passa a ser prejudicial. Os triglicerídeos são outro tipo de lipídio, lá plasmático, cuja função é reserva energética e formação de tecido adiposo, né? Então, a reserva energética podemos encontrar no músculo, principalmente em pessoas mais sedentárias, no tecido adiposo, né? No tecido gorduroso, e também no fígado, que é o local de síntese. Aliás, tanto o colesterol como o triglicerídeo, né? Parte do triglicerídeo também é formado lá no fígado, na sua biossíntese, né? Então, no caso do colesterol, por exemplo, nós ingerimos colesterol da dieta de origem animal, ingerimos também os triglicérides, né? Aquele torresminho, por exemplo, feijoada, né? Os embutidos industrializados, trazem, né, bastante colesterol de origem animal, né? O colesterol é de origem animal, né? Assim como ácidos graxos saturados, que permitem a construção também de novas moléculas, e adicionam-se, né, ao colesterol e triglicerídeo que também nós produzimos. Tá? Então, existem duas origens, né, do colesterol e triglicerídeo plasmático: a origem alimentar e a biossíntese, né, a produção por nós mesmos. Lembrando que o triglicerídeo em grande elevação, na corrente sanguínea, ele pode turvar, né, deixar o plasma ou o soro sanguíneo, no caso aqui é soro, né, leitoso, com aspecto leitoso ou palescente, né, como diz aí os adjetivos, né? E isso acaba modificando visualmente, né? Porém, sabemos em bioquímica que outras substâncias, ao se elevarem, não transformam visualmente a amostra, né? Temos o caso da bilirrubina, que deixa o soro alaranjado, e o triglicerídeo, neste caso aqui, que deixa o soro lipêmico. As demais substâncias, obviamente, né, pelo olhômetro, né, não dá para a gente predizer. Tá? Mas é uma característica importante de pacientes com hipertrigliceridemia apresentar-se nas suas amostras a lipemia. Porém, colesterol e triglicérides, eles são lipídios, são moléculas hidrofílicas, ou seja, não são solúveis facilmente em solução aquosa. No caso, o plasma é uma solução aquosa, ele contém água, né? Entre outras substâncias, o que dilui tudo é água. Então, o que a natureza propôs e resolveu para o organismo humano e o organismo animal? Ligar-se, né? Permitir que esse colesterol e o triglicerídeo se ligassem a proteínas de transporte. Imaginemos grandes vagões, né, como fosse uma composição de trem, onde cada vagão tem aí né, uma quantidade específica de lipídio. Lipídio mais proteínas formam lipoproteínas.
né? E de acordo com a densidade, o tamanho molecular dessas lipoproteínas, alguns bioquímicos, né, entre eles o Friedwald, fez estudos, né, para dar nomes a essas lipoproteínas e quantificá-las na corrente sanguínea. Então, quando a gente fala em colesterol total, por exemplo, nós falamos em 3 frações de transporte, ou 3 lipoproteínas de transporte. A LDL, o VLDL e o HDL, que são siglas em inglês, que representam lipoproteína de baixa densidade, lipoproteína de muito baixa densidade, very low, né? E lipoproteína de alta densidade, high, com H. Né? A LDL transporta bastante colesterol, o VLDL transporta um pouquinho de colesterol e bastante triglicérides. Né? Transportam de onde para onde? Do fígado para o sangue e os tecidos. Enquanto que o HDL é aquela substância, é aquela lipoproteína que traz o colesterol de volta dos tecidos extrahepáticos, né? Fora do fígado, que não foram utilizados para a sua síntese, é devolvido, então, para o fígado. Então, assim, ó, imaginemos a nossa dieta rica em lipídios, né? A síntese interna no fígado, soma-se os dois, né? Tá? O que nós ingerimos passa pelo trato digestório, sofre a ação da bile, que emulsiona as gorduras, sofre a ação da lipase, né? Então, essas moléculas de colesterol, de ácidos graxos, vão para a corrente sanguínea e se dirigem ao fígado, através de moléculas de transporte. No fígado ocorre a biossíntese, né? Então, o colesterol e o triglicerídeo ingerido soma-se ao colesterol e o triglicerídeo produzido pelo fígado. O colesterol, que vai sair do fígado para a corrente sanguínea, então ele vai ser transportado pela lipoproteína LDL. O triglicerídeo, que sai do fígado e vai para a corrente sanguínea, será transportado pela lipoproteína VLDL. Porém, esse VLDL também carrega um outro passageiro. Temos também colesterol no VLDL, mas em quantidade menor. Por isso que se fala colesterol LDL, VLDL, né? Que muitas pessoas traduzem como colesterol ruim. Por que ruim? Porque a elevação do LDL, do VLDL colesterol, representa que está sobrando colesterol no sangue e a diminuição do HDL que está voltando menos HDL para o fígado, já que o HDL é que traz. Então, o desenho mostra isso, o triglicerídeo e o colesterol sendo transportado por proteínas de transporte, as lipoproteínas, eles vão até as células, né? Então, o colesterol tem matéria-prima de hormônios sexuais, por exemplo, vitamina D, o triglicerídeo no fornecimento de ácidos graxos, né? E no caso do colesterol, né, excedente, ele tem que voltar, olha só, ele tem que voltar pelo sangue e de volta para o fígado. Quem é que traz? O HDL. Então, o LDL leva, o HDL traz de volta. A diferença grande de níveis entre o LDL e o HDL, quanto maior for a diferença, né, é ruim para o paciente, em termos de doenças futuras, como o risco de aterosclerose, de ateroma, que é a deposição desse material no interior das artérias. Né? Então, por isso que é importante a determinação laboratorial desses lipídios plasmáticos. Né? E isso configura o que nós chamamos de dislipidemia. Então, os defeitos na síntese. Né? Então, há condições genéticas que permitem que o fígado produza muito colesterol. Existem algumas dislipidemias que são de origem genética. Né? Processamento desse material a partir da ingestão, a remoção desses lipídios, qualquer defeito nessas vias, né, leva o indivíduo a acumular esses lipídios com característica aterogênica. O que é característica aterogênica? Ateroma, placas solidificadas de LDL e colesterol no interior das artérias. Né? 95% dos lipídios que nós ingerimos vem a partir do triglicerídeo, o restante a partir do colesterol. Né? Lembrando que, além da ingestão, existe a nossa
própria produção. Isso se soma, né? E temos, então, a metabolização desses lipídios, que, quando passam dos níveis de referência, né, está instalado, então, o que se chama de dislipidemia. Tá? Então, a dislipidemia é a elevada concentração desses lipídios, pode ser que ocorra dos dois, tanto o triglicerídeo como o colesterol. Né? O triglicerídeo elevado também depende do metabolismo dos carboidratos. Né? Então, uma ingestão de muito carboidrato, amido, né, açúcares e vida sedentária também faz com que lá na metabolização da glicose ocorra, né, desvios metabólicos para a produção de triglicerídeo. Né? Então, o triglicerídeo e o colesterol, ou um dos dois, e suas frações elevadas, caracteriza o que se chama de dislipidemias. Né? Então, o diagnóstico ocorre a partir da identificação das concentrações em laboratórios, né, de colesterol total, da fração transportadora LDL, né, lipoproteína de baixa densidade, em inglês, baixo é low. Né? Então, foi a forma como o Friedewald traduziu essa sigla, né, que em português, a lipoproteína de baixa densidade. É o que leva o colesterol. Né? O triglicerídeos, né, muitas vezes abreviado como TAG, ou, né, muito vulgarmente como TRIG, né? Um laboratório já fez o TRI do paciente, né? Fez o COL, né? A gente começa a abreviar o nome das substâncias, né? O triglicerídeo, lembrando, ele é transportado via VLDL, né? E também a baixa concentração da proteína que traz de volta, né? Da proteína transportadora, que é o HDL. Então, LDL elevado, HDL baixo. Normalmente, triglicerídeo também elevado, com o VLDL elevado, né? Faz com que o paciente seja diagnosticado laboratorialmente como uma pessoa com dislipidemia. Né? Então, veja, triglicerídeo elevado, colesterol HDL baixo, LDL normal ou levemente aumentado, independente de obesidade ou sobrepeso. Muitas pessoas associam a dislipidemia com necessariamente estar acima do peso. Claro que a obesidade, o sobrepeso, a gordura abdominal, né? Também, inclusive, a gordura abdominal, essa que forma no nosso abdômen, né? Ela acaba propiciando a menor ação da insulina no metabolismo da glicose, colaborando também não só com o aumento da glicose, com as famosas síndromes pré-diabéticas, né, como também a elevação dos lipídios. Porém, pessoas que não acumulam tecido adiposo, pessoas que estão dentro do peso, inclusive, podem sim ter dislipidemia, ok? Então, essas questões são apenas um dos fatores importantes, mas não é o único. Tá? Se fosse assim, não precisaria de fazer as determinações laboratoriais. Tá? Então, veja, lá na frente, né, imaginemos que a gente comece lá na nossa adolescência com níveis elevados de colesterol, de triglicerídeo, né? Lá na frente teríamos, então, a deposição dessas placas de lipídios, né? Tá? Gradativamente nas nossas artérias, né? Nas artérias de pequeno calibre, pequeno e médio calibre, como as coronarianas, que envolvem o coração, como as artérias encefálicas, que envolvem o encéfalo. Com isso, acaba diminuindo a circulação de sangue, menos oxigenação para os tecidos e as doenças isquêmicas, né? A mais citada aí é o infarto agudo do miocárdio, né? Veja lá na aula sobre enzimas, no texto, né, na videoaula, né, a CKMB, por exemplo, é uma enzima do miocárdio, acaba sendo liberada para a corrente sanguínea, né, nas primeiras horas após o infarto, que é, na verdade, o que é a inflamação, né, da célula com extravasamento de material interno. Por quê? Porque a célula, o miocárdio, lá, o tecido, né, muscular do coração, deixou de ter energia suficiente para os seus mecanismos de contração e relaxamento, sístole e diástole. Né? Por quê? Porque faltou oxigenação adequada. Por que faltou oxigenação adequada? Normalmente, por processo isquêmico, né? Se considerar aqui. Obviamente, infartos e acidentes vasculares encefálicos podem ocorrer por outras razões, mas essa é uma razão importante em saúde pública. Né?
devido ao comportamento alimentar, tendência, né? Então, aí, no caso, a medicina preventiva ela é importante, né? Determinar colesterol, triglicerídeo e as frações, pelo menos uma vez por ano, né? É importante aí. Isso, claro, aliado ao tabagismo, aliado ao alcoolismo, vida sedentária, né? Indivíduos que têm diabetes não tratada, né? Tem tendência também de doenças isquêmicas. Então, vai se somando uma série de fatores, né? Levando, então, às doenças ditas aí cardiovasculares e cerebrovasculares. Tá? Então, aqui um exemplo, a figurinha mostrando a ausência de oxigenação numa área encefálica, né, devido a um bloqueio. Esse bloqueio pode ocorrer também por coágulo, né, por formação de trombo interno, devido à presença dessas placas, né, acaba aderindo plaqueta, mediadores da coagulação, então aí acaba formando esses trombos. Parte disso, certamente vocês já viram em fisiopatologia, né? As doenças isquêmicas, né? Devido ao processo de dislipidemia. Bem, lá no laboratório, né? Imagina lá no laboratório. Então, vem a solicitação, perfil lipídico ou lipidograma. Ou vem lá de forma isolada, colesterol total, frações e triglicerídeo. O que é feito? Então, normalmente, nós temos 3 kits. O de colesterol total, seu protocolo colorimétrico, o kit de HDL também por colorimetria e o triglicérides também por colorimetria. Então, nós temos 3 resultados, né? Então, existe lá uma metodologia que avalia todo o colesterol presente nas 3 frações, uma metodologia que separa o colesterol só de uma fração, que é aquela que volta, que é o HDL, e uma metodologia que determina o triglicérides. Friedwald formulou uma proposta, uma fórmula na qual a gente, tendo esses 3 valores, né, conseguiríamos determinar o LDL e o VLDL a partir de uma conta, de uma fórmula, chamada fórmula de Friedwald, que muitos laboratórios utilizam. Esta fórmula só vale, né, a sua utilização quando o triglicerídeos for menor ou igual a 400 miligramas, o que já é muito, né? Que os novos valores de referência, que mudaram em 2016, os novos protocolos, né, dizem, por exemplo, que para adultos, né, por exemplo, para nós, o triglicerídeo não pode passar de 150 se a coleta for com jejum e de 175 se a coleta for sem jejum. Tem uma diferençazinha aí, né? Tá? Então, olha só. A fórmula de Friedwald, alguns livros traz esse menos com parênteses somando as 2 frações. Aqui pode ser tudo subtração, dá na mesma. Então, ou seja, o que é o total, o colesterol total? É o colesterol que está nas 3 frações. HDL, que eu já tenho pelo protocolo do laboratório, o VLDL, que eu também calculo a partir do triglicerídeo, e aí eu tenho o resultado, que seria o LDL. Então, eu calculo 2 frações, desconto do total, eu vou ter a terceira, né? Como se fosse uma equação do 1º grau. Tá? Então, neste exemplo, nós temos: o paciente tem um colesterol de 210, o total, triglicérides de 200, o HDL de 30. Então, aqui está ruim, né? Então, 210 está acima do valor de referência, 200 também, e o HDL está abaixo do mínimo necessário. Então, o que a fórmula permite fazer? Você vai pegar o triglicerídeo, que deu 200, e dividir por 5. Esse 5 ele é fixo da fórmula, a partir dos estudos do Friedwald. O que ele afirmava? Que parte do colesterol, né, também é transportado pelo VLDL. Só que no VLDL eu tenho um monte de triglicerídeo. Então, o VLDL colesterol, por esta fórmula, é dependente também do triglicerídeo. Então, nós pegamos o triglicerídeo, no caso aqui deu 200, né? Colocamos na fórmula 200 dividido por 5, deu quanto? 40. Esses 40 miligramas representa o VLDL, o colesterol que está presente no VLDL. Olha lá. Então, traduzindo aqui, ó, colesterol total, 210, o HDL, no nosso exemplo aqui, deu 30 miligramas. O VLDL é o triglicerídeo, que deu aqui no exemplo 200, né? Eu vou dividir por
5. E isso vai dar 40, né? Então, a quantidade de colesterol no VLDL é 40. Olha só. Fazendo essa conta, 210, que é o total, menos 30 de HDL, menos 40 de VLDL, eu tenho o resultado 140 miligramas. O que significa? Desses 210 miligramas que o paciente tem de colesterol total, 140 miligramas é o que está indo para a corrente sanguínea. Mais 40 também está indo para a corrente sanguínea, presente no VLDL. Tá? Então, hoje, a partir de 2016, no final de 2016, os laudos de lipidograma saem, né, com o resultado, obviamente, do colesterol total, do triglicéridos, do HDL. E hoje, o que eles fazem? Eles pegam o LDL mais o VLDL e somam. Então, essa continha que você acabou de fazer aqui, que deu 140, né, que é o LDL, ele vai sair lá no laudo do paciente. Mas ele é somado aqui nesta outra fórmula, né, somado com o VLDL, que deu 40, mais os 140 de LDL, eu tenho 180 de colesterol não HDL. Ou seja, dos 210 miligramas, este paciente está mandando para fora do fígado, indo para os tecidos, ficando né, na corrente sanguínea, 180 miligramas. E os 30 de HDL representam o que está voltando. Então, se a gente for pegar a tabela a seguir, nós vamos ver que está bem acima, né? Do que é sugerido para um indivíduo adulto, caso ele for adulto. Se for criança, neste caso aqui, está bem pior. Criança e adolescente, que existem duas tabelas de referência. Tá? Então, olha lá. O que sairia no laudo, né? Colesterol total, triglicerídeo HDL e o colesterol não HDL. No caso, daria 180. Neste exemplo, tá? Então, a fórmula de Friedewald, ela traz essa possibilidade de, com 3 valores, né, que você tem que calcular via exames de colorimetria mesmo, né, kits específicos para colesterol total, HDL e triglicerídeo, você consegue calcular as duas outras frações, que são o LDL e o VLDL. Né? Lembrando que esta fórmula será válida quando o triglicerídeo for menor ou igual a 400. Então, em 2016, houve uma nova proposta, né? A Sociedade Brasileira de Cardiologia, junto com alguns estudos americanos, né, propôs uma nova tabela e uma nova possibilidade. Hoje já é possível solicitar ao paciente, isso é uma conduta médica, tá? O perfil lipídico com e sem jejum, a critério médico. Olha que bacana. Porque até então, o jejum para realizar as determinações de lipídios eram no mínimo 12 horas para adulto, né? E 8 horas para criança. O que se percebeu? Né? Que em situações de normalidade metabólica, o jejum, desde que não seja, né, aliás, a ausência de jejum, desde que não seja após uma dieta riquíssima de lipídio, né? Não é comer lá uma feijoada e vai fazer o exame também, né? Tá? O que se percebeu? Que o jejum variava pouco entre as pessoas o resultado o valor de referência. Então, hoje, a critério médico, para avaliar melhor como que os lipídios remanescentes da dieta permanecem no organismo, eles podem pedir também sem jejum, né? Então, é permitido com e sem jejum. Claro que se tiver a glicose no meio da solicitação, aí é obrigado a ter o jejum de pelo menos 8 horas, né? Tá? Então, nós temos 2 tabelas que vocês devem apreciar. Uma tabela, vamos pegar aqui de trás para frente, para adultos, né, considerado acima de 20 anos, quando se estuda a metabolização dos lipídios, né, se fala em colesterol até 190, o ideal, que outrora era 200, e já teve época que foi 250, né? Então, valor desejável, né, nível de prevenção, até 190, independente do jejum, né? O HDL colesterol, aquele que vai, aliás, que volta, que traz o colesterol de volta, em torno de, no mínimo, 40, né, podendo chegar a 60, né?
Lembrando que quanto menos HDL, maior LDL, pior para o paciente, né? Tá? E o triglicerídeo, caso seja com jejum abaixo de 150, caso seja coleta sem jejum, abaixo de 175, se eu desejável. Aí as frações LDL não HDL, né, terá, cada uma delas, níveis diferentes de valor de referência, de acordo com a categoria do paciente, categoria de risco. Se o paciente com baixo risco está fazendo apenas exames preventivos, né? Então ele se enquadraria aqui, um LDL menor que 130 e a soma do LDL com o VLDL, que é o não HDL, até 160. Então, paciente já infartado, né, que já se recuperou, com paciente que tem tendência, paciente que é diabético, né? Aí o médico que vai classificar, né? O médico que está acompanhando o paciente, qual o grau de risco, né? Então, qual que é o ideal para aquele paciente? Ah, eu tenho alto risco, então o ideal é que o seu LDL não passe de 70. Olha que interessante. E isso acaba saindo lá nos laudos, né? Está impresso nos laudos dos exames, baseado na última diretriz, né, de dislipidemia. Tá? Isso é padrão para todo o laboratório. Bom? Para jovens, né, abaixo de 20 anos e crianças, a ideia é que o valor de referência seja menor. Olha só, colesterol total menor que 170, né? O HDL, tanto com jejum ou sem, acima de 45, né? O triglicerídeo, se for com jejum, abaixo de 75, se for sem jejum, abaixo de 85, diferença de 10 miligramas apenas, de 0 a 9 anos. E de 10 a 19 anos, em 90 ou 100, conforme o tipo de coleta realizada. Né? Por que isso? Esses níveis, segundo os estudiosos, é para prevenção, né, futura de doenças ateroscleróticas, como já foi explicado. Tá? Então, hoje se utiliza duas tabelas. Então, isso que é importante. Caso o laboratório publique no laudo apenas uma delas, conforme a idade, né, até para economizar espaço, papel, etc., é importante não errar, né, na hora do cadastro do paciente, a idade. Às vezes digita o ano de nascimento lá, com, sei lá, com 10 décadas acima, por engano, tal, cai na outra tabela, e aí o valor de referência muda, né? E aí pode confundir o médico. É desatento ali na hora de ler o laudo, né? Então é importante isso, tá? Então essa nova tabela, ver se vocês se enquadram, né, numa dessas tabelas, que é importante, mostra essa capacidade preventiva do resultado. Tá? Isso é utilizado em todos os laudos dos exames realizados, né, pelos laboratórios, né, no que se fala-se de perfil lipídico. Tá? Quando os níveis de triglicerídeos estiverem acima de 440, né, tanto na outra tabela também, tanto para adulto como para jovem e criança, né, sem jejum, o médico solicitante fará outra prescrição para avaliação dos triglicerídeos com jejum de 12 horas. Então, o que acontece às vezes? O médico pede sem jejum para avaliar o metabolismo. E vamos supor que dê lá 500, né, acima de 440. Pô, já deu 500 miligramas. Será que esses 500 é uma influência da dieta, né? Ou será que esse 500 é do paciente mesmo, porque está muito acima do corte estatístico no qual eles fizeram a pesquisa, que é 440. Aí ele pode solicitar uma determinação com jejum. A maioria ainda utiliza-se do método antigo, que é possível, né? Ainda com jejum de 12 horas. Tá bom? Então, ainda é possível fazer. Então, o colesterol, você percebeu que não se altera muito, né, com ou sem jejum, nem a fração HDL, né? Porém, o triglicerídeo, ele sofre grande influência, né? Quer dizer, hoje não mais, né, depois dos estudos, né, mas sofre uma pequena influência da dieta, entendeu? Então, assim, se eu tenho uma dislipidemia com relação à síntese de triglicerídeo
e a manutenção dele na corrente sanguínea por mais tempo após a ingestão de alimento, o que ocorre? Né? Eu já tenho uma tendência natural de tê-lo aumentado mesmo em jejum. Então, eu levanto de manhã já com 300 miligramas de triglicerídeo. Né? Aí eu me alimento. Eu marquei lá no laboratório 2 horas da tarde. Aí eu vou almoçar, vou comer o normal, né? Arroz, feijão, bife e tal, sem muito exagero. Então, aquele 300 vai se somar dali algumas horas após a digestão com alguns miligramas dessa dieta. Vamos supor que de 300 vá para 500. Né? Então, quer dizer, mesmo sem ou com jejum, eu ainda tenho um valor que vai indicar ao médico um tratamento, seja via medicação, via dieta, assim por diante. Né? Caso eu não tenha problema metabólico, nem com a síntese, nem com a eliminação desses triglicerídeos ao longo do tempo, né, pouco vai importar a minha dieta. Então, foi isso que eles se determinaram aí após os novos estudos. Tá? Então, não se assustem se nos estágios ou, né, Deus quiser, aí já trabalhando nos laboratórios, vocês pegarem situações em que o seu responsável técnico vai dizer, olha, pergunta se está em jejum ou não, né? Então, mas não tem que estar em jejum, né? No caso do lipidograma, já é possível fazê-lo sem. Tá? E isso foi uma nova determinação, né? Um novo consenso. Aí varia do médico optar o jejum ou não, né, para fazer o exame, mas um novo consenso sobre dislipidemia. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. Né? Continuem se cuidando. E a nível de avaliação, né, das questões de bioquímica, uma certamente será sobre dislipidemia. Tudo bem? Quanto à tabela, valor de referência, não se preocupe em decorar. Isso a gente apenas observa, consulta, né, e procura entender. Ok, pessoal? Um abraço a todos. Fiquem com Deus.